Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula do quarto. Matemática! Vamos retomar aí o conteúdo sobre polígonos para encerrarmos essas atividades, né? Que nós começamos lá na semana do nosso projetão campeão, Florescer Cultural. E nós contextualizamos aí com o twister dos polígonos, né? Que vocês jogaram, foi muito divertido. Então, vamos dar continuidade aí ao conteúdo. Bora lá? Antes, vamos para a correção da aula passada, né? Eu sempre com o meu planejamento aqui do lado, ó, para não me perder, né? Então, vamos lá. O prof vai colocar na página aqui, ó. Página 34, porcentagem, né? Então, nós lemos aí na aula de ontem, né, sobre a segurança viária, sobre a ideia do programa bicicletar, né, onde nós vimos a porcentagem, cada 100 usuários, 38 são estudantes, né, por cento, né, onde nós vimos que qualquer número, qualquer quantidade que eu tire de porcentagem é sempre em torno de um total de 100, porque é por 100, por cento, porcentagem, tá? Vamos ver, então, os exercícios, tá? Esse aqui é o texto que nós estudamos na aula passada. Então, olha lá, represente cada fração por meio de uma porcentagem. Aqui, gente, ó. 2 dividido por 100, 2 por 100, 2 por 100, 2%, 45 centésimos, 45%, 80 centésimos, 80%, 10 centésimos, 10%, 15 centésimos, 15% e 100 por 100, 100%. Represente cada número decimal por meio de uma porcentagem, tá? Então, vocês viram aqui, ó, no exercício, nessa atividade aqui, nessa explicação aqui, né, onde eu representei aqui, ó, centésimo, né, e a fração decimal. Então, a fração, desculpa, e o número decimal aqui, ó. Então, 72 por 100, 0,72, né, 88 por 100, 0,88, 76 por 100, 0,76, certo? Então, aqui, vocês deveriam fazer a mesma coisa, ó. 0,42, 42 por 100, 42%. 0,70, 70 por 100, 70%. 0,05, 5 por 100, 5%. 0,9 ou 0,90, 90 por 100, 90%, tá? Depois, gente, nós tínhamos aqui a tabela para representar a parte pintada de cada figura com uma fração, um número decimal e uma porcentagem, tá? Então, a figura sempre representando ali o total, 100 quadradinhos. Foram pintados 5. 5 de 100, 0,05, 5 por 100, 5%. 20 de 100, 0,20 ou 0,2, 20%. 50 de 100, 0,50 ou 0,5, 50%. Mas, como vocês chegaram lá no número decimal? Lembra que a prof falou? Vou deixar para vocês aí esse desafio. Como vocês transformaram aí, chegaram num número decimal, essa fração. Como será que vocês fizeram isso, tá? Opa, vamos voltar ali. E agora a gente vai saber como vocês fizeram isso, tá bom? Vamos ver lá. Opa, prof. Opa, prof. Então, pessoal, como vocês encontraram aí esse resultado, tá? A prof colocou aqui para vocês, ó, tá? Para dar um exemplo aqui. É a mesma regrinha que a prof já havia falado do número de zeros, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui para explicar para vocês, ó. Aqui eu não tenho 2 zeros no denominador,
100, 2 zeros, certo? Isso quer dizer que eu tenho 2 números depois da vírgula, 2 casas decimais depois da vírgula. O numerador não é o 5? Então, eu vou copiar o 5, eu sempre vou copiar o numerador. Eu não tenho 2 casas depois da vírgula? Então, eu vou acrescentar um 0 aqui, vírgula, 0. Pronto, eu já tenho 2 casas depois da vírgula. 1, 2. Aqui, ó, 20 centésimos, não são 2 casas depois da vírgula? Vou repetir o numerador. Gente, esse é o jeito mais fácil, tá? Por que que é o jeito mais fácil? Eu já vou dizer para vocês por quê. Ó, 20. Eu não tenho aqui 2 zeros, então eu preciso ter 2 casas depois da vírgula. Então, vírgula, ó, 1, 2. Então, 0, 0,20. Aqui, ó, 50 centésimos, 2 zeros. Então, vou copiar o numerador que é o 50, ó. E eu preciso ter 2 casas depois da vírgula, ó. 1, 2. Então, eu acrescento 0, 0,50. Por que que eu tô falando para vocês que esse é o jeito mais fácil? Porque, caso contrário, eu preciso fazer a divisão. 20 dividido por 100, 50 por 100, onde eu vou ter um número decimal com vírgula, que a prof já explicou, mas que a gente vai ter aí uma aula para relembrar esse tipo de divisão, tá bom? Assim é mais fácil, porque você não precisa fazer a divisão especificamente. Você pode usar essa regrinha do número de casas decimais, como a prof colocou aqui nesse exemplo, ó, tá bom? Número 4. Usando o que você já sabe sobre frações equivalentes, representa a fração 1/4 na forma de porcentagem. Então, tá aqui, ó, gente. 1/4 é igual a 25 de 100. Por que 25 de 100? Se eu estou falando de porcentagem, eu sei que o todo, para mim, representa 100. Certo? É para ser um 100 aqui, tá, galera? Ó. Se o todo representa 100 e esse todo está dividido em 4 partes, quer dizer que uma dessas partes, que é 1/4, é 25. Por quê? Porque se eu pegar 100 e dividir por 4, Jesus, e dividir por 4, eu vou ter o quê? 25. Então, eu vou ter 25 de 100, certo? 25 de 100, 25 por 100, 25%, tá bom? Represente as porcentagens dadas a seguir com uma fração irredutível e pinte a representação nos círculos abaixo, tá? Lá na página 38, tá? Deixa eu ver aqui, nossa página 38, a última da nossa correção. 50%, então o total é 100, certo? 50% é a metade, né? 50%, se o total é 100, eu já sei que 1/4 é 25, ó, 25 mais 25, 50, né? Então, ali pinto 2 partes. 75%, ó, é 3/4, tá? 75 de 100. Eu não sei que uma parte é 25, então, 25, 50, vocês pintam bem bonitinho aí, né? 75, tá bom? 25 mais 25 mais 25. 3 de 4, 3/4. E 100% é 100 de 100, então eu tenho que pintar inteiro, tá? É o total, ó. Tá bom? Número 6. Na cidade de Fortaleza, a cada 100 usuários do sistema de compartilhamento de bicicletas, pouco mais de 33 são mulheres. Qual que é a quantidade, então, aproximada de mulheres que usa o sistema por meio de uma porcentagem? Do total de 100, 33 são mulheres. 33 de 100, 33 por 100, 33%. Em uma escola com 235 alunos, 20% deles vão para a aula de bicicleta. Quantos desses alunos usam a bicicleta para ir à escola? Gente, ó, 20% de 235. Então, são 20 por 100, certo? 20%, 20 por 100. 20 por 100 é 1/5. Por que, professora, que é 1/5? Porque se eu pegar o 100 e dividir por 20, eu tenho 5, ó. 20, 40, 60, 80, 100. Então, é a mesma coisa de eu pegar aí esse total de 100 e dividir em 5 partes, tá? Então, cada uma dessas partes vale 5, tá? Então, é 1 de 5, né? Esse 20% é 1 de 5. Então, eu vou calcular 1/5 de 235. Aí entra a regrinha que vocês já conhecem aí do bimestre passado, né? Eu vou dividir o número pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Tá.
Vou colocar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Ó, 1/5 de misericórdia, né? A minha letra, mas tá bom. 1/5 de 235. Qual é a regrinha aí que nós aprendemos no bimestre passado? Eu vou pegar esse número, vou dividir pelo denominador, tá? Aqui eu vou fazer uma divisão, ó, gente. E o resultado dessa divisão eu vou multiplicar pelo numerador, tá? Por que não foi colocada aqui essa multiplicação? Porque se eu pegar 235 e dividir por 5, eu tenho 47. Se eu pegar o 47 e multiplicar por 1, vai dar 47 do mesmo jeito, tá bom? Agora, nós vamos continuar aí com os exercícios, tá, gente? Ó, então, olha lá. Marcelo comprou um livro que custa R$100 e pagou à vista com uma cédula de 100. Como ele pagou em dinheiro, ele teve um desconto de 12%. Quer dizer, o preço caiu 12%. Então, vocês vão calcular esse desconto e descobrir quanto que o Marcelo pagou pelo livro, tá? 12%, 12 por 100, 12 de 100. Uma loja de brinquedos vendeu 800 bolas em novembro. Em dezembro, a quantidade de bolas aumentou 30% em relação à vendida em novembro. Quantas bolas essa loja vendeu em dezembro? Gente, essas situações problemas, vocês precisam fazer o quê? Usar aquela dica que a prof sempre fala para vocês. Anotem os dados da situação problema, tá bom? Coloquem em prática aí as regrinhas de porcentagem, tá? Para calcular mentalmente 10% de R$20, podemos dividir 20 por 10. Essa afirmação é verdadeira? Se é verdadeira, eu só vou escrever por quê. Se eu tiver que calcular mentalmente lá, 10% de R$20, eu posso dividir 20 por 10? É isso que eu tenho que fazer? E depois vocês vão calcular mentalmente essas porcentagens aqui, tá bom? Aqui também, ó, na página 40, tá? Que é a última de porcentagem, ó. Vão calcular mentalmente 10% de 300 alunos e assim por diante. 13. Escreva as frações destacadas nas frases usando a porcentagem. Então, vocês vão escrever as frações aqui usando porcentagem. Então, a 10ª parte de alunos de uma escola usa óculos. Qual a porcentagem que vocês vão utilizar aqui? A 4ª parte dos livros é de poesia. Qual é a porcentagem que vocês vão utilizar ali, gente? Em metade de um terreno foi plantado grama. Qual é a porcentagem? Lembra que vocês têm que utilizar a fração disso para daí transformar em porcentagem. 3/4 de um tanque de combustível estão cheios, tá? Uma loja está com uma promoção de motocicletas, ó. Promoção 7.500 com 18% de desconto para pagamento à vista, né? Então, o preço vai cair aí 18%. Qual é o preço, então, para pagamento à vista? Tá bom? Agora, nós continuaremos com as atividades sobre polígonos. Então, olha lá, gente. Completar o quadro com o número de lados e o nome de cada polígono lá na nossa página 48. Por que já lá na 48, gente? Porque a gente já deu início a esse conteúdo, tá? Então, por exemplo, o primeiro ali, ó, eu tenho quantos lados? Ó, vou fazer o primeiro para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número de lados é 6. E o nome desse polígono é hexágono, tá? De 6, hexágono, tá? O prof vai escrever de caixa alta mesmo, que é para facilitar. Jesus do céu, que letra, né, gente? Ó, hexágono. Tá bom? E assim vocês vão fazer com os outros. Lembrem-se que vocês têm a tabela no livro com o número de lados e o nome dos polígonos. Número 3, escreva o número de lados de ângulos e de vértices de cada polígono. Gente, só uma dica. Lá na número 3, o número de lados, o número de ângulos e de vértices serão os mesmos, tá? E é isso que vocês vão observar em relação à quantidade de lados, de ângulos e de vértices. São iguais, tá bom? Ó a dica aí, hein? Página 49, ó. Observe as placas de trânsito representadas a seguir. Pare, ó, da bicicleta, preferencial, estacione. Qual delas não tem a forma de um polígono? Lembrem da regra lá daquela figura para ser um polígono, tá? Ela não pode ter partes arredondadas. Olha a dica.
Letra B, preencha a tabela com a letra que indica a placa e o nome do polígono que o contorno de cada placa representa, tá? Então, a placa, vocês vão colocar lá assim, ó, como está no livro. A placa A. Então, vocês vão colocar aqui, ó, placa A. Ai, Jesus, placa A, tá? Então, aqui a placa A. Vocês vão contar aqui, ó, o número de lados, tá? E daí vocês vão dizer aqui, ela é um decágono, ela é um hexágono, tá? Mesma coisa vocês vão fazer com a placa B. E mesma coisa vocês vão fazer com a placa C. Letra C. Qual dos polígonos representados tem apenas ângulos retos, tá? Referente a esses ainda de cima das placas, tá? E ali é um de cada, tá? Qual dos polígonos tem ângulos obtusos, apenas ângulos obtusos e apenas ângulos agudos. Nessa obra de Luiz Sacilotto estão representados alguns polígonos, tá? Vários aqui, ó. Essa obra passa uma sensação de movimento. Qual o movimento que você observa nessa obra? E quais os polígonos que estão nessa obra? Tá, gente? Vocês que vão falar aí, tá? É um tipo de polígono só. Próxima. Use uma régua para unir os pontos e traçar os segmentos de reta na ordem a seguir. Então, vocês vão usar a régua ali para fazer exatamente o que está pedindo. Gente, ó, use uma régua, tá? Não é para fazer assim como a prof vai dar o exemplo aqui para vocês, tá? Ó, A, B. Depois, o que eu tenho aqui? B, C, ó lá, B, C. Depois eu tenho C, D. Depois eu tenho D, E. E depois eu tenho A, E. Tá bom? Vocês vão fazer isso com outro também e com esse, só que utilizando a régua. Quantos lados tem cada um desses polígonos que vocês fizeram? Qual é o nome desses polígonos? Letra C. Use a régua para medir os lados dos polígonos A, B, C, D, E e F, G, H e J. E escreva o que você observou em relação às medidas encontradas. Tá bom? Então, vocês vão medir aí e vão falar o que vocês observaram. Letra D. Qual desses polígonos apresenta ângulos retos? Quais deles, tá? Número 7. Desenhe um quadrilátero na malha a seguir. Então, ali, gente, ó, vocês vão desenhar um quadrilátero, claro que utilizando a régua. Depois, vocês vão responder as questões ali, A e B. Quantos segmentos de reta você usou para desenhar esse polígono? Lembra? Lembra que o polígono é formado por pedaços aí, segmentos de reta? Quantos você usou para desenhar o seu polígono? Letra B. Compare o quadrilátero que você desenhou com o do seu colega ao lado. Eles são iguais ou diferentes? Essas vocês não precisam responder, né? Porque nós não estamos em sala para fazer essa comparação. Tá bom? Nós vamos falar isso na aula ao vivo. Página 51, nossa penúltima página do dia. O paralelogramo e o trapézio a seguir são polígonos, certo? Esses polígonos são hexágonos, quadriláteros ou triângulos. Hexágonos, que tem 6 lados, quadriláteros, 4 lados e triângulos, que tem 3 lados. O que eles são? Letra B. Quais são as vértices do trapézio, né? Então, nós temos ali o trapézio. Quais são as vértices dele? Lembra, gente, das vértices que são as pontinhas, né? Então, quais são as vértices ali? E letra C, quais são os segmentos de reta que formam os lados do paralelogramo? Paralelogramo é o primeiro aqui. Então, quais são os segmentos de reta? Eu posso falar um segmento de reta aqui para vocês, ó. AB é 1, tá bom? Número 9, observe o polígono representado a seguir. Então, aqui nós temos um polígono. Quantos e quais segmentos de reta formam os lados desse polígono? Então, são duas perguntas em uma. Quantos segmentos, né? E quais são eles, tá bom? Então, do mesmo jeito que vocês vão fazer aqui, ó, A, B, né, e tal, vocês vão fazer aqui também, tá? Para identificar quais. Letra B, como se chama esse polígono? Sempre identificamos pelo número de lados, é só contar. Letra C, complete a tabela com a quantidade de ângulos que esse polígono tem. Então, ali vocês vão ver, ângulos retos, tem tanto. Ângulos agudos, se tiver, você coloca. Ângulos obtusos, a mesma coisa. Qual é o maior lado desse polígono aqui? Qual é o maior lado? Então, vocês vão identificar aí qual é o maior lado. Como que eu identifico? AB, AE, tá bom? Qual for o maior lado? E qual o menor lado? Da mesma forma, tá bom?
Nossa última página do dia, ó. Aprender é divertido. Vamos construir um quadrado usando um esquadro. Vocês têm esquadro, pessoal, desde o ano passado, está na lista de material de vocês, tá? Os esquadros são instrumentos de forma triangular, usados para traçar retas. Observe os passos dessa construção. Então, vocês vão fazer o passo a passo aqui, ó. Trace um segmento de reta AB. Como está mostrando aqui, vocês vão fazer com o esquadro de vocês. Depois, vocês vão posicionar o esquadro fazendo com que o canto reto, ó, coincida com o ponto B e trace o segmento BC. Depois, vocês vão posicionar fazendo com que o canto reto aqui, ó, coincida com o ponto C e trace o segmento CD. E ele é a mesma medida do AB, tá bom? Por isso que vocês têm que utilizar o esquadro. Trace um segmento de reta para unir os pontos AD, aqui, ó. E use o esquadro para desenhar um retângulo, tá? Depois disso, vocês vão usar o esquadro aí para desenhar um retângulo, tá? Então, vocês vão usar o esquadro para fazer aí o retângulo, tá? Aqui tá dizendo assim, para vocês observarem os passos dessa construção e depois para que vocês façam aí esse retângulo utilizando o esquadro. Molezinha de tudo, né, galera? Tá bom? Por hoje é só. Infinity, Fatality, KO, certo? Terminamos as nossas 2 aulas do dia, do quartou, língua portuguesa e matemática. E amanhã teremos aí aula ao vivo já, tá bom? Consultem lá no planejamento de vocês, uma aula é ao vivo, a outra é gravada. Tá bom? Língua portuguesa e matemática. E hoje vocês ainda têm aula de espanhol com a Prof. Elis. Amanhã, quinta-feira, pessoal, vocês não precisam se preocupar com a entrega da montagem da aula tecnológica. Nós deixamos para a semana que vem, como está lá no cronograma que a Prof. passou. Beleza pura? Então tá bom. Então é isso, galerinha. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã, nossas aulas do quinto. Tchau!